Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui nesse canal. Esse canal onde a gente troca conhecimento, onde a gente se conecta para poder falar um pouco mais sobre a doutrina espírita, né? E agradeço mais uma vez o convite para estar aqui e sempre lembrando que tudo que a gente fala aqui, ela não serve só para quem está do outro lado ouvindo, também serve para quem está aqui falando. Então, o importante é que nós consigamos nesse momento trocar uma ideia, sim, porque nada é uma verdade absoluta, nada do que eu vou falar aqui é uma verdade absoluta, e eu estou sempre aberta para a gente trocar ideias, então fiquem sempre muito à vontade. Como a gente sempre faz, eu vou abrir aqui com a leitura da página, vamos fazer a prece e depois a gente inicia com o tema. O nosso tema de hoje é ressurreição e reencarnação, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, dos itens 1 a 17. E a gente vai dar uma pincelada um pouco aqui sobre esse tema, sobre esse assunto. Para combinar, vamos dizer assim, com o tema de hoje, a nossa página de abertura vem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier por Emmanuel, no capítulo 108, e o título dela é Reencarnação. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Jesus. Está em Mateus capítulo 18, versículo 8. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Essa passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. Os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade? Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material, que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Jesus, agradecer por estarmos juntos em mais uma oportunidade para falar dos seus ensinamentos, falar das lições de Deus, falar de tudo aquilo que nos leva ao melhor, que nos faz melhorar a cada dia e que nos leva ao progresso. Muito obrigada por todos estarem aqui, por termos essa oportunidade, por estarmos juntos mais uma vez. Que assim seja. Bom, como nós vemos aqui no texto também, na nossa página de abertura, ela já fala um pouquinho do que nós vamos falar, do que vai ser falado aqui durante a nossa conversa, né? A nossa conversa virtual. Esse capítulo, o capítulo 4, o nome dele é Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus se não nascer de novo. E aqui, nos 3 primeiros itens, Kardec traz 3 passagens diferentes, né, de Jesus. Na primeira, ele fala sobre primeiro, né, quando Jesus
falou com os discípulos, e aí os discípulos respondem a ele, porque Jesus perguntou, né, que dizem homens com relação ao Filho do Homem, né? Quem dizem que sou? Quem dizem que Jesus era? E aí eles respondem, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E aí Jesus então pergunta, né, a eles, quem diz, e vós, né, quem dizes que eu sou? E aí Simão Pedro responde, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Então assim, essa é a primeira passagem. A outra passagem que ele traz sobre quando Herodes ouvira falar de Jesus, né? E aí então uns diziam que Jesus seria João Batista que ressuscitara dentre os mortos, e que outros falaram que seria Elias. Daí então Herodes fica em dúvida, mas como ele ressuscitou se ele mandou cortar a cabeça de João Batista? Então ficou aquela dúvida, né, como isso seria possível. E a última passagem, que é já após a transfiguração, que Kardec traz aqui, porque dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias. E aí Jesus diz, né, porque que Elias a verdade é que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, né? Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não conheceram e trataram como deveriam tratar. E é assim que farão sofrer o Filho do Homem. E aí então ele entendeu, os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Então Kardec traz essas 3 passagens aqui logo no início do capítulo. E a partir dessas passagens ele tenta mostrar, né, discorrer a partir dos próximos itens, que o entendimento não seria voltar à vida no mesmo corpo. O entendimento de voltar à vida não seria esse, e sim voltar à vida num novo corpo em um novo momento. Claro que teve muita dificuldade para que se fosse compreendido, para que se isso fosse compreendido lá na época, né, de Jesus, para que os judeus conseguissem compreender isso. Se até hoje ainda imagina naquela época. E aí por isso então que o pouco que conseguiram compreender trouxeram essa ideia de uma ressurreição. Então a gente aqui vai desmistificar se ressurreição é a mesma coisa que reencarnação, tá? Como fala aqui no item 4, a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Ou seja, o que Kardec explica? Que sim, existia um grupo dos judeus que acreditavam na reencarnação, mas eles não nomeavam como reencarnação, eles nomeavam como ressurreição. E o grupo que não acreditava era o grupo dos saduceus. Eles entendiam simplesmente a matéria, que tudo acabava com a morte. Não acreditavam que existia então uma ressurreição ou uma reencarnação ou um retorno. Eles entendiam que isso não existia, né? E aí a ideia dos judeus, né, sobre esse ponto, ela não era muito claramente definida, porque eles tinham ideias vagas e incompletas sobre a ligação da alma ou espírito com o corpo. A gente tem que lembrar também de quando isso aconteceu, né? E era óbvio que os recursos para compreensão eram muito escassos, eram bem menores do que hoje nós temos, né? Então, por isso também toda essa dificuldade. Mas sim, existia a crença numa reencarnação que foi cunhada com esse nome de ressurreição, porque era o que no momento ali era possível de se conseguir compreender, né? Só que assim, deixa eu ver aqui o que mais que ele fala aqui. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Então, o que Kardec explica aqui é exatamente essa diferença entre reencarnação e ressurreição. Logo nesse tópico 4 aqui, ele já deixa bem claro essa diferença. E como eu falei, óbvio que a época era muito mais difícil de se compreender. Era muito mais difícil de se fazer essa diferença. E aí, se a gente parar para pensar,
O próprio título do capítulo é uma passagem, né, que Jesus fala: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, sabemos que o próprio Jesus trouxe isso pra gente, mas que aos poucos ele foi ensinando, foi demonstrando e fomos tentando entender, mas que os judeus já tinham esse foguinho lá dentro deles que estava esperando para poder crescer, mas que as noções deles eram realmente mais simples, né? Daí essa confusão entre o conceito de ressurreição e de reencarnação era por isso, né? Por conta dessa noção vaga que eles tinham. Mas a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob esse nome de ressurreição. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver sem se inteirar com precisão de como isso ia acontecer. Hoje a gente ainda pensa assim, tá, mas como ele pode reviver? Como que isso vai acontecer? E aí a gente se questiona e muitas vezes a gente vai buscar esse conhecimento de alguma forma. Mas, pelo que fala aqui, né, não havia essa intenção de se inteirar. Eles acreditavam, mas eles não entendiam muito bem como isso ia acontecer, se era no próprio corpo ou não. Mas entendiam sim, exceto os saduceus, mas a outra parte dos judeus entendia sim que poderia haver, e a isso eles denominavam de ressurreição. Então, para a gente trazer aqui um conceito do dicionário, né, vamos dizer assim, a ressurreição ela é o ato ou efeito de ressurgir ou ressuscitar, é o retorno da morte à vida. E a reencarnação ela é a crença de que após a morte, a alma de um ser humano retorna à vida com um outro corpo. Então, qual é a grande chave para a gente conseguir compreender a diferença entre um e outro? É que em um, você retorna naquele mesmo corpo, que é a ressurreição. E aí, nesse caso, a gente entra numa série de questões biológicas, físicas, de impedimento para que isso aconteça. E em outro caso, é a reencarnação, que aí seria retornar à vida com um outro corpo. Então, eu até trago aqui um pouco do que a gente tinha lido, né? Que a gente fala na página inicial aqui, exatamente sobre essa parte da reencarnação e da existência contínua, né? Que fala aqui, a expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, a vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Tá? Então, quando a gente, só através da reencarnação, a gente consegue, então, despertar para essa destinação da eternidade, porque aí nós conseguimos vir diversas vezes, conseguimos encarnar diversas vezes em corpos diferentes. Então, como a gente já explicou, né, que ressurreição, segundo Kardec, é a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto. E aí, falando nessa questão física e biológica, há uma impossibilidade, né? Não, nós sabemos que cientificamente isso não é possível, porque a partir do momento em que há o desligamento do nosso corpo espiritual do nosso corpo físico, naturalmente o nosso corpo físico vai padecer, ele vai se desfazer. E aí, como fazer para reassociar, né, toda aquela massa, né, e colocar de volta ali para que ela então volte à vida, né? Cientificamente, a gente, olhando hoje, a gente percebe que isso não existe, que isso seria um absurdo, porque não dá para fazer isso. A partir do momento em que o corpo se desfez, que aquele corpo material se desfez, a gente não consegue reagrupar, né? E aí, no caso da reencarnação, os judeus eles já acreditavam em alguma forma de reencarnação, mas eles não tinham uma noção clara sobre isso. Faltava a compreensão sobre a alma e a ligação com o corpo. Então, eles entendiam que existia, mas eles não sabiam como acontecia essa ligação. Pelos recursos da época, eles entendiam que era voltar como no próprio corpo, no mesmo corpo que vivera antes. Mas hoje, com os conhecimentos que nós temos, nós sabemos que não é isso.
que a reencarnação é o retorno do espírito para um novo corpo físico, que é formatado especificamente para uma nova jornada no plano material. O novo corpo físico pode ser totalmente diferente da existência anterior. Então eu posso vir nessa existência com essas características, eu posso vir com a pele de cor clara, eu posso vir com o cabelo de cor clara, e numa próxima vida eu posso vir com o cabelo de uma cor escura, uma pele negra, ou eu posso vir de qualquer outra forma, porque é um corpo novo e formatado para aquela minha nova vida de acordo com o que eu preciso, de acordo com a minha necessidade, né? De acordo com a necessidade do meu espírito, não do meu corpo, mas do meu espírito, que ali vai determinar o que eu preciso passar, por quais situações eu preciso passar, e então o corpo vai ser formatado para que me auxilie a passar por aquelas situações. Kardec apresenta uma visão macro da ideia de reencarnação e demonstra essa dificuldade que os judeus tinham para entender sobre a vida após a vida material, né? Eu gosto muito de falar isso, né? Não a vida após a morte, mas a vida após a vida. Então, a vida após a vida material. Os judeus se preocupavam muito com a vida terrena e, por isso, tinha dificuldade para lidar com a vida após a morte, né? Então, eles tinham dificuldade para entender e lidar com como vai acontecer, porque, afinal de contas, havia essa ligação muito forte com a vida material. No entanto, né, como eu falei, havia essa divisão dos judeus, onde os fariseus aceitavam a ideia de existir uma possibilidade de uma ressurreição, que hoje entendemos que é uma reencarnação, e os saduceus não aceitavam. E essa era a dificuldade da época. A ideia deles era que a pessoa que morria, ela ficava dormindo e aguardando até que chegasse o dia para voltar a habitar aquele próprio corpo físico. Então seria como se hoje eu morresse e eu iria ficar dormindo e o meu corpo dormindo também, aguardando até o momento de retornar, né? Isso é aí que entra a nossa impossibilidade física disso acontecer, porque naturalmente o corpo vai se desfazer. E aí a gente também tem que pensar em outra coisa. Não é só uma questão do corpo se desfazer como naturalmente acontece. É também uma forma como se deu aquela morte. No caso aqui de uma morte onde a pessoa morreu de uma forma muito violenta, ou então morreu, foi cremado. Se o corpo é cremado, como vai acontecer para ela retornar naquele mesmo corpo? Não tem como, o corpo já foi, né? Então aquele corpo ali ela não vai conseguir habitar, ela não vai conseguir voltar. Então essa teoria do sono eterno, a gente olhando assim superficialmente, a gente já consegue perceber que não dá para a gente acatar essa ideia e aceitar essa ideia como a ideia que realmente acontece, porque não existe como biologicamente, fisicamente falando, né? Então a ressurreição, segundo a ideia lá atrás de um momento em que se dorme e que aguarda para voltar no próprio corpo, ela é rejeitada, obviamente, né? Até pela ciência ela é rejeitada. Se os corpos humanos permanecessem íntegros, poderia até acontecer, mas não é o caso, né? Mas daria para a gente pensar, né? Mas não é o caso. Então nós não conseguimos admitir de uma forma racional a ressurreição, a não ser que ela seja simbolizada pela reencarnação, mesmo espírito em novo corpo. O princípio da reencarnação, ela é fundada na lei de justiça, né, no caso sobre a justiça divina, né, e ela vai esclarecer todas as nossas dúvidas, que nós temos, porque assim, como é que a gente vai entender essa justiça? A gente tem que entender que se nós temos uma chance de voltar, uma chance de retornar, é para a gente conseguir desfazer o mal que fizemos em outras situações, em outras vidas, ou então progredir e fazer o bem que de repente não fizemos tanto em outras vidas e ainda temos que fazer um pouco mais. Então essa é a ideia, né? E é para isso que Deus, na sua infinita bondade, nos permite encarnar
tantas vezes quantas forem necessárias ao nosso aperfeiçoamento espiritual, utilizando-se desses e de outros orbes que estão no espaço. Então, Deus, ele permite essa reencarnação em diversas vezes para que nós possamos nos aprimorar, para que nós possamos nos aperfeiçoar. E aí, eu volto aqui para a passagem inicial, porque a gente pensa, mas Jesus falou sobre o fogo eterno. E aqui, Emmanuel explicou bem sobre essa questão do fogo eterno, porque nós poderíamos pensar, então se eu fiz um mal agora, eu vou ficar eternamente naquele fogo, né, no fogo eterno. Daí olha o que fala Emmanuel. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque, enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material, que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Então, o que ele quis dizer aqui sobre esse fogo eterno? Não que você vai ficar eternamente ali naquela situação. A questão é, você, se não se dispuser a mudar, a alterar aquele comportamento que tem, naturalmente, você vai voltar tantas vezes quantas forem necessárias para que você consiga mudar. Então, é eterno? É e não é. Porque a gente sabe que em algum momento você vai ter que tomar consciência, o espírito, né, vai ter que tomar essa consciência e se modificar. Em algum momento isso vai acontecer. Mas, lembrando, né, de quando Jesus falou, naquela época a gente não conseguia ter essa dimensão que nós temos hoje. Então hoje nós sabemos que não é uma eternidade, mas que vai ser uma eternidade enquanto você não se dispuser a mudar. É o famoso eterno enquanto dure, né? Que seja eterno enquanto dure. Então será eterno enquanto durar a nossa falta de vontade de mudar, a nossa falta de vontade de caminhar com Jesus. E sobre aquela questão de voltar os corpos, né? Peguei aqui uma observação bem interessante. Imagina voltarem os corpos de diversas formas de morte que eles tenham passado. Eu me imagino como se fosse um filme de terror, né? Um filme de zumbis aqui, é basicamente isso. Pegar aqueles filmes de zumbis que aparecem na televisão e colocar todo mundo de volta aqui nos corpos do jeito que eles estavam, roupas rasgadas, machucados, seria isso. Se o corpo vai ficar aguardando para voltar, é isso que vai acontecer, né? Além de superlotação, né? Porque se hoje já temos aí uma terra superpovoada, imagina se voltar todos aqueles que já foram, todos os espíritos que já foram e que estavam lá no sono aguardando. Então, é impossível. É basicamente isso, é impossível. E aí, trazendo para a reencarnação aqui para a gente agora, ela é um dos principais pilares do espiritismo. Quando nós entendemos a reencarnação e a importância dela para a gente, ela abre um mundo todo à nossa frente, né? Ela tira o véu da nossa vista e a gente consegue perceber que, nossa, então há chances de, se hoje eu fiz o mal, eu reparar aquele mal que eu fiz, a pessoa que eu fiz, ou as pessoas que eu fiz, né? O medo das penas eternas acaba, né? E a fé no futuro fica, né? O consolo e o bom ânimo de saber que nós evoluiremos constantemente vai se instalar. E aí nós mudamos até a nossa forma de pensar. Porque se antes eu pensava que eu cometi um erro e que eu iria pagar eternamente por aquele erro que eu cometi, hoje já não penso mais. Hoje eu penso que eu cometi um erro e que, sim, eu vou ter que refazer aquela relação, eu vou ter que melhorar aquilo que eu fiz de mal com a pessoa ou as pessoas, ou enfim, a situação que eu passei ali, mas que não vai ser uma coisa eterna, eu não vou para um sofrimento eterno. Eu tenho a fé de que lá na frente eu terei uma nova chance de me redimir com aquilo que eu fiz. E logo, hoje nós somos a nossa melhor versão.
Então, se hoje nós estamos aqui estudando, conhecendo, aprendendo, somos a nossa melhor versão. Melhor versão do que a passada, a de outra vida, ou até mesmo a melhor versão dessa vida. Porque às vezes na própria vida nós já fizemos tantas coisas que nos arrependemos e decidimos mudar e procurar formas de melhorar. E aí estamos aqui juntos nesse momento para isso. Então, à medida que os ensinos de Jesus penetram nos nossos corações, florescem em nós gestos bondosos e que frutificam na caridade. O juízo final é incompatível com a justiça. Como falei, né? O fogo eterno aqui, ele é um fogo que seja eterno enquanto dure. Porque quando você modificar o seu pensamento, quando você entender que você precisa mudar, quando você, espírito, compreender isso, você vai se modificar e aí você vai melhorar e vai sair daquele fogo eterno. Então, não há esse juízo final, esse momento em que as pessoas serão separadas. Olha, o bom vai para cá, o mal vai para lá e nunca mais isso vai mudar. Não, não existe isso. Por mais tenebroso que seja o crime, nenhum comportamento, por pior que seja, nenhuma existência, por mais comprometida com o mal que seja, vai ter uma destinação definitiva. É assim e acabou. O sofrimento sem fim. Não há crime que justifique um castigo eterno. Toda sentença deve ser compatível com as necessidades evolutivas de cada um. Reencarnação, prestem atenção, não é punição, é oportunidade de repararmos os erros que cometemos. Então, quando a gente pensa em numa reencarnação como punição, nós estamos pensando errado. A gente tem que pensar como uma nova chance, como um presente. Estarmos aqui para podermos reparar aquilo que fizemos. Óbvio que a nossa ideia é, em algum momento, não precisar voltar ao mundo material. É estarmos tão bem que a gente não precise voltar aqui, pelo menos não dessa forma, mas que voltemos só como missionários. Essa é a intenção. Mas, quando temos a possibilidade de reencarnar para melhorar a nós mesmos, né, é muito bom, né? Deus é misericordioso, bondoso e justo. Ele não castiga ninguém. Ele nos mandou as leis que devemos seguir através de Jesus. Então, se estamos seguindo tudo aquilo que Jesus trouxe, tudo aquilo que Jesus falou e nos ensinou, estamos bem. Estamos seguindo o caminho de Deus, né? Estamos seguindo as leis de Deus. Se nós não seguirmos direitinho estas leis, teremos de nascer de novo, quantas vezes forem necessárias para que aprendamos a segui-las. Então, viemos dessa vez, não aprendemos, viremos numa nova vez. Não aprendemos, continuaremos vindo até a gente conseguir aprender e compreender aquilo que é necessário para a gente, né? E aí, nós podemos perguntar sobre algumas situações em que Jesus operou as supostas ressurreições, né? E aí na Gênese vem essa resposta pra gente. E dado o poder fluídico do qual o mestre possuía, nada de espantoso há em que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, haja reanimado sentidos em torpor, que haja mesmo feito o espírito, prestes a abandonar o corpo, voltar a ele, uma vez que o laço perispirítico ainda não havia se rompido definitivamente. Então, sobre os fenômenos em que foram na época de Lázaro, né, sobre esses fenômenos que aconteceram à época de Jesus, que Jesus teria feito a ressurreição daquele corpo, nada mais é que a gente tem que pensar que o laço do perispírito com o corpo não havia se rompido totalmente. E aí por isso foi possível que quando há a morte, há o rompimento desse laço. Havendo o rompimento desse laço, não é possível que se retorne ao corpo físico, o espírito retorne ao corpo físico, né? O corpo físico retorne àquilo que era antes. Nesses casos dos fenômenos que Jesus apresentou, não, ele não havia sido rompido completamente, tá? Nesses casos, o corpo espiritual ainda não havia se desligado por completo do corpo físico. Dessa forma, na realidade, Jesus operara a cura e não a ressurreição. Ou seja,
havia ali um problema, havia ali uma situação em que era necessário uma intervenção, que se caso de repente não houvesse essa intervenção, poderia sim levar à morte do corpo físico, mas Jesus, com a intervenção dele, conseguiu operar essa cura e conseguiu fazer esse retorno. E na sua própria ressurreição, veremos que Jesus retorna no terceiro dia após a crucificação sob sua forma fluídica tangível, devido à capacidade de materialização do perispírito. Seu corpo físico padeceu. O corpo físico dele não existia mais, assim como o de todos nós. E enquanto que o retorno do seu espírito comprovou a imortalidade da alma para sempre. Então Jesus, quando ressurgiu, ele não ressurgiu na forma física dele, não ressurgiu num corpo físico, né? Foi uma forma fluídica tangível, ou seja, numa espécie de materialização do perispírito dele e não do corpo dele, tá? E Emmanuel cita em diversas vezes, em algumas passagens, ele fala de ressurreição. E por que ele fala? A gente tem que lembrar que tudo foi escrito numa outra língua, né? E que houveram traduções. E aqui, no caso, a ressurreição, ela é um ressurgimento, como eu falei lá sobre o significado de ressurgir, de ressurreição, que é ressurgir. Então, o que significa? Em grego, ela significa ressurgir, despertar, na palavra original. E aí, tal significado abre outra oportunidade de entendimento da palavra ressurreição, o de passar da vida material para o ressurgir na vida espiritual. Isso realmente acontece, se a gente parar para pensar. Estamos aqui na nossa vida material, mas nós viemos do mundo espiritual. Então, quando nós saímos do nosso mundo material, nós ressurgimos no mundo espiritual. Aí a gente consegue ter um outro entendimento, uma outra compreensão da palavra ressurgir, né? Da ressurreição. Ressurgindo na vida espiritual, nós vamos nos revelar como somos, porque nós sabemos que aqui, nosso corpo físico, ele esconde um pouco, ele esconde aquilo que a gente tem na nossa essência. E muitas vezes estamos também, né, com o esquecimento, com o véu do esquecimento, que nos faz esquecer, nos faz não lembrar, né, esquecer e não lembrar daquilo que passamos e por que estamos aqui. Sabemos que estamos, mas não sabemos por quê. A partir do momento em que esse corpo físico nos deixa, fica aqui no mundo material e nós seguimos para o mundo espiritual, então nós nos revelamos e aí nós compreendemos quem nós somos lá no mundo material, que é a nossa verdadeira morada, né? Então nós conseguimos perceber. E o que seria então a reencarnação, né? A reencarnação, ela é uma necessidade. Ela é a nossa primeira necessidade, porque foi como eu falei antes. Nós não temos um fogo eterno. Nós temos um fogo eterno enquanto queremos ficar ali, enquanto não aceitamos a nossa modificação. Então, a nossa reencarnação, ela nos faz como ela nos parece uma necessidade. Nós precisamos da reencarnação para conseguir, então, melhorar, conseguir o nosso aprimoramento. Enquanto nós não nos depuramos a ponto de alcançarmos o estágio de espíritos puros, nós necessitamos reencarnar. Foi o que eu falei antes, né? Eu quero um dia chegar lá, né? Nessa qualidade de espírito puro. Mas por enquanto eu ainda tenho que vir e acho que ainda vou vir muitas vezes por aí, né? Para renascer no corpo material, há todo um planejamento reencarnatório. Como eu falei no início, a gente pode vir, o espírito é o mesmo, mas o corpo vai ser diferente. O corpo vai ser adaptado de acordo com aquilo que nós precisamos passar, de acordo com aquilo que nós temos que fazer aqui na Terra, aquilo que nós temos que nos melhorar aqui na Terra. E para isso existe o planejamento reencarnatório. É feito um planejamento, assim como nós planejamos tudo na nossa vida. É feito um planejamento na nossa reencarnação. O impacto necessário para poder recomeçar é o esquecimento do passado, né? Que é uma dádiva. Que nós vamos recomeçar esquecendo do passado, pensando e projetando o futuro na Terra, né? Porque a gente tem
tem que entender isso, né? Que nós vamos esquecer das outras vidas, esquecer daquele passado, ou lembrar de algumas coisas que são necessárias lembrarmos para essa vida. E esse esquecimento, ele é uma dádiva. A gente às vezes fica querendo descobrir, o que será que eu fiz na reencarnação passada, o que será que eu fui, e muitas vezes não nos é permitido saber, porque isso pode até atrapalhar a nossa vida atual. Então muitas vezes a espiritualidade faz esse bloqueio e o esquecimento, porque se eu souber que eu fiz algo de ruim à minha mãe, ao meu pai, ou que um deles fez alguma coisa de ruim comigo, naturalmente vai haver uma dificuldade de convivência. Então é por isso que a gente não tem que lembrar. É por isso que a gente não tem que ficar correndo atrás dessas informações. O que precisa ser falado, o que é necessário pra gente, vai ser falado. Se a gente não sabe, não corre atrás, deixa lá. Né? E aí é por isso que nós temos que olhar sempre para o nosso interior, né? A gente tem que olhar para dentro de nós, o nosso autoconhecimento, porque através desse autoconhecimento é que a gente vai conseguir entender o que precisa ser feito e fazer esse movimento de mudança. Nesse contexto que estamos no mundo e vivemos no mundo, nós lidamos com ele e com as pessoas que também estão aqui na sua caminhada. Mas comumente nós esquecemos que não somos do mundo, porque nós não somos daqui, nós somos de lá. Somos espíritos eternos, imortais e cuja verdadeira vida é no plano espiritual. Estamos aqui diante de uma oportunidade maravilhosa para evoluir. Nos foi dada essa oportunidade, né? E é por isso que a reencarnação, ela também é lei de misericórdia e justiça divina. Ela com certeza é pra gente. Por quê? Porque é Deus nos mostrando que sou justo. Eu sou justo, você não vai ficar eternamente preso aqui. Você não vai ficar eternamente aqui. Você vai ter chance de refazer e de modificar aquilo que você um dia fez de ruim, né? Ao retornar para o mundo espiritual, não vai existir um decreto absoluto, e sim um mecanismo de reajuste e progresso. Vamos chegar lá, vamos olhar, isso aqui não foi legal. Isso daqui eu deveria ter feito de uma forma diferente e não fiz. E aí, a partir desse momento, é que entra, então, a justiça divina e a lei de misericórdia, né? Porque aí Deus vai, então, não, eu perdoo, mas você precisa se modificar. Então, pela justiça divina, você vai voltar e vai passar pelas situações necessárias para você se melhorar. E isso está, inclusive, no Livro dos Espíritos, na pergunta 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Os Espíritos respondem: expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Para quê? Para que teria uma reencarnação se não fosse para melhorar? Se não fosse para o progresso de cada um que está aqui? Não teria necessidade de uma reencarnação. Então, a justiça está aí para ser feita. E como ela vai ser feita? A nossa reencarnação. A justiça divina sabe exatamente como cobrar, como colocar de volta na nossa vida material, aquilo que a gente precisa fazer. A gente tem todo o planejamento. Pode ser que alguma coisa mude ali daquele planejamento enquanto estivermos aqui. Pode ser que isso daqui não vai precisar porque olha só como ela progrediu. Isso daqui a gente acha que não precisa colocar, mas isso daqui precisa. Isso daqui precisa colocar. E os espíritos, eles chamam a atenção para esse ponto, né, da justiça, da possibilidade de reajuste. E por isso nós percebemos que Deus, tão amoroso, trouxe nas lições de Jesus, seu Filho, nosso irmão, que nós temos aqui tudo que nós precisamos para a nossa melhora. E que nós teremos as oportunidades necessárias para que possamos ter o nosso progresso. Ao voltar da experiência material, nós conseguimos trabalhar mais rapidamente as questões que nos afastam da própria felicidade. E isso é simples. Existe uma lei natural, uma lei divina. Se dela nós nos afastarmos, por meio dos nossos atos, pensamentos ou sentimentos, nós vamos nos afastar da felicidade. E o que nós queremos é alcançar a felicidade. Só que aí, quando a gente se afasta, aí a gente veio aqui pelo mecanismo do amor. Deus, com todo o amor e misericórdia que Ele tem, Ele nos colocou de volta aqui para que nós possamos
caminhar rumo à felicidade. Mas aí a gente não caminhou. Então vem a lição da dor, como um último recurso. A dor como último recurso para a nossa compreensão sobre a lei de misericórdia e a lei da justiça divina. Primeiro convite é sempre do amor. Então estamos aqui pelo amor de Deus. Estamos aqui porque sabe que é necessário para a gente. E por amor estamos numa nova vida. Mas se a gente não faz a nossa parte, viremos aqui pela dor, né? Então as nossas oportunidades de resgate, elas vão chegar de diversas formas. E pode ser que o ato que foi cometido em uma vida não seja integralmente ressarcido na próxima. Que talvez tenha sido uma coisa tão grave e vamos levar algumas encarnações para a gente conseguir recuperar isso, né? E aí, por fim, a reencarnação é a lei de amor. Porque foi como eu falei, né? Deus nos coloca aqui pela justiça divina, lei de misericórdia, é a lei do amor. É pelo imenso amor que Ele tem a nós que Ele nos manda de volta para o plano material para que nós possamos refazer aquilo que fizemos de errado, né? Praticar a lei de amor, né, que Deus entende, é preciso para que nós consigamos chegar progressivamente a amar todos os nossos irmãos, indistintamente. Porque todos nós somos filhos de um mesmo Pai. Então, se nós somos filhos de um mesmo Pai, por que nós amamos um e não amamos o outro? E aí nós vamos acabar entrando em outro assunto. Mas o que é importante é que a reencarnação, ela é a chance que nós temos e todo o amor que Deus nos tem para que nós possamos a cada dia melhorar mais, a cada dia fazer o nosso melhor. E é isso que a gente tem que pensar. Daí eu convido então todos que estão aqui assistindo a pensar o que nós podemos fazer todos os dias, né, diariamente, para dar um passinho na nossa melhora, no nosso progresso espiritual, né? E eu agradeço aqui, eu espero que tenha ficado claro essa diferença entre ressurreição e reencarnação. É muito interessante a gente estudar sobre esse assunto e causa muita dúvida mesmo para todo mundo. E eu desejo a todos uma ótima semana, um ótimo dia, que você que está assistindo aqui consiga colocar em prática todo o ensino, todo o amor que pode colocar para que você consiga despontar aí nessa encarnação, que é o que todos nós queremos, o nosso progresso, né? Bom, para finalizar, como manda o figurino, vamos então fazer a nossa prece final e agradeço mais uma vez o convite da casa para estar aqui falando sobre a doutrina e vejo vocês na próxima. Vamos lá? Querido Mestre Jesus, agradecemos por esses minutos juntos, pela água, por mais um momento em que nós estamos aqui falando de Ti, falando de Deus, colocando em prática as lições, colocando tudo aquilo que sabemos que é importante para nós, seguindo em frente e sempre pensando no nosso progresso, sempre amando o próximo e compreendendo que precisamos a cada dia fazer um pouquinho para o progresso de todos. Muito obrigada por tudo, que assim seja.